Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que a Bíblia diz da pena de morte. Bem, quando Deus criou um homem inocente e sem conhecimento do bem e do mal. O homem não conseguiu conservar a sua inocência e pecou, caiu em pecado. A história você conhece, e isso acarretou uma pena de morte. Morte física e espiritual, além da expulsão da presença de Deus. Como consequência do pecado e da rebelião, todos nascemos mortos espiritualmente e sujeitos também à morte do corpo, além de naturalmente sermos réus do juízo eterno. O Senhor deixou claro em João 3,18 que a condenação é o estado natural e permanente do ser humano. E não como pensam alguns que a condenação é algo que se adquire por não praticar o bem ou por pecar. Não. Ali está muito claro, quem crê nele, quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação já está lá na sua ficha. Depois da queda e da posse da consciência do bem e do mal, o homem preferiu continuar em rebelião contra Deus. Isso é claro, até hoje, né? E aí veio o dilúvio, que foi uma espécie de recomeço. E aí Deus deu a Noé, que era o patriarca de uma nova geração de pessoas, Deus deu a ele a autoridade humana de julgar e condenar os seus semelhantes, inclusive com poder de vida e morte. Veja em Gênesis 9,6, diz que quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Essa autoridade que Deus deu a Noé e aos homens, das autoridades em geral, de derramar o sangue de um homicida, nunca foi revogada. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor apontando as consequências normais do ato de um homicida. O que um homicida deveria sofrer. O próprio Senhor falou. Quando ele diz assim para Pedro, então Jesus disse-lhe, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. E o apóstolo Paulo, falando da prerrogativa da autoridade humana que foi instituída por Deus, ele deixa claro a extensão do poder dessa autoridade. Ele fala assim, porque ela, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Romanos 3, 4. É importante lembrar que uma espada trazida pela autoridade a qual Paulo está se referindo, não é enfeite, não é para enfeitar, é para matar. É por isso que a ordem de matar o homicida permanece até hoje. É uma ordem dada por Deus. Por Deus. A ordem que Deus deu de condenar à morte o homicida nunca foi revogada. A ideia de que no Brasil ou em outros países não exista a pena de morte é falsa também. Porque a autoridade continua carregando a espada, não é? No caso, hoje, a espada são armas de fogo. E a autoridade utiliza a espada quando necessário. Ou seja, ela aplica a pena de morte. É o caso de um policial que se vê obrigado a eliminar um bandido que está causando perigo à população. Ele tem poder para atirar e matar. Ou ele não levaria o revólver para enfeitar, não é? Levaria um apito, como durante algum tempo os guardas ingleses levavam um apito. À medida que os homens vão diluindo a autoridade divina e o próprio conceito de autoridade humana, toda a sociedade vira um caos, como este caos em que nós nos encontramos hoje. Vira uma situação de anarquia, vira uma situação de frouxidão dos poderes instituídos. Ninguém respeita mais a autoridade. Com a autoridade do governo, da polícia, dos pais, dos professores diluída por esses discursos humanistas, discursos de proteção à pessoa humana, coisa assim, que nada mais são do que uma clara rebelião à autoridade maior, que é a autoridade de Deus. Ainda que esses discursos, né, de proteção humana da humanidade sejam envoltos numa aparência de piedade, eles nada mais resta do que ver claramente que não falta muito para as estrelas caírem do céu. O que são essas estrelas que caem do céu? No livro do Apocalipse, você vê isso porque é uma figura, estrelas são na verdade, referências, né? E as estrelas caídas do céu é quando não tem mais referência nenhuma. Nesse tempo ainda futuro, aquele que deseja ser só ele a autoridade máxima, cuidará para que de uma vez por todas as estrelas do céu sejam destituídas de seus lugares altos, para que ele assuma o posto de comandante supremo. Veja a passagem em Apocalipse que diz assim:
E viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, 34. Se você considerar que a Bíblia responde às questões que a própria Bíblia levanta, você vai se lembrar que as estrelas, juntamente com o Sol e a Lua, são apresentadas pela primeira vez em Gênesis no papel de governantes do dia e da noite. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares ou referências na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Gênesis 1, 14 a 18. Você vai se lembrar também de que Satanás foi o primeiro que contestou a autoridade de Deus no jardim do Éden. Quando diz lá: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. O que falta então? Falta nós irmos do primeiro livro, Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse, para descobrirmos que serpente é essa, ou que dragão é essa, do versículo esse, que é do versículo que eu citei, que não apenas contesta a autoridade de Deus, mas que enfraquece e destitui as autoridades humanas simbolizadas pelas estrelas, que ele varre com sua cauda, né, da posição de governo que elas detêm. Está lá em Apocalipse, mais uma vez, capítulo 20, versículo 2, abre aspas: o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Portanto, por detrás da ideia da proibição da pena de morte e de qualquer ideia de enfraquecimento das autoridades constituídas, sempre você vai encontrar o próprio diabo.